Conta-se do Chesterton que nas suas andanças pela Inglaterra, dando as suas conferências, esses debates, era um homem muito polêmico e ajudou muito o catolicismo na época, no começo do século XX, mas era um homem muito distraído, e sua esposa que quase que fazia sua agenda, e uma vez pegando um trem, ele perguntou o fiscal do trem, no meio da viagem, pelo bilhete da passagem, e ele então procurou lá no bolso, não achou, aí foi ver então se estava lá na sua mala de mão e não estava achando, e aí o guarda lá que viu que era o Chesterton, já era conhecido, falou: não, eu confio, o senhor pagou a passagem, não tem problema. E ele falou: não, agora eu estou preocupado, porque eu não sei que estação que eu tenho que descer, eu tenho que saber onde é que, porque senão eu não sei nem onde eu vou ter que descer. E penso muitas vezes que na nossa vida, quando nós não sabemos nosso destino, para onde a gente vai, as coisas que devemos fazer, podemos sentir-nos como o Chesterton. Pô, eu estou aqui, mas o problema maior, aonde eu tenho que descer? E o conhecimento próprio, como é importante, né? Que eu me conheça, sabendo quais são os meus defeitos, quais são os meus hábitos, as minhas tendências, as minhas disposições. Não são sinônimos, né? Cada um desses tem um mundo por detrás, os hábitos, as tendências, as disposições, e com isso construímos a nossa santidade. É preciso saber muito bem, o meu objetivo é o quê? Chegar ao céu. Mas onde eu estou? Para onde eu vou? Eu vou para o céu, mas aonde eu estou? Quais são os meus defeitos, os meus hábitos, minhas tendências, minhas disposições? Como é importante que eu me conheça. No entanto, somos aqueles que menos conhecemos nós mesmos, né? É muito fácil se a gente conversa minimamente com alguma pessoa na rua e depois a gente pergunta: olha, o que você achou de fulano? Ele é meio distraído, tem esse defeito, tal. A gente é fácil de talvez emitir um juízo de uma pessoa. Aí se pergunta: e você? As velhas entrevistas de emprego, né? Que às vezes o entrevistador pergunta, né? Qual que é o seu principal defeito? E aí a pessoa: eu sou perfeccionista. Esse que é o típico defeito qualidade, né? Que o cara só diz isso e pronto, né? E às vezes se fala algum defeito, talvez condiz de fato com a realidade da pessoa. Como é importante que eu me conheça. E aí vem a pergunta: eu me conheço? Ou outra pergunta à continuação: que instrumento eu utilizo para aumentar meu conhecimento próprio? Faço alguma estratégia para que eu possa me conhecer mais? Enquanto eu estiver só nessa leve impressão do que eu me conheço, não vou adiante na vida. Sócrates tem uma frase impressionante a respeito. Ele dizia: uma vida sem autoconhecimento e exame é uma vida que não vale a pena viver. Impressionante, né? Quer dizer, não vale a pena sair de carro, a vida, se eu não sei para onde eu vou. Até o Uber hoje, você precisa fazer o destino primeiro, aí que você chama o Uber, né? Eu preciso saber, né? Então, como é importante esse conhecimento que me leva, então, a poder fazer essa boa viagem da vida. Uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. E nós queremos viver bem a vida, então eu preciso me conhecer. Então, queria, através dessa meditação, dar algumas ideias para que nós possamos conhecer a nós mesmos. Claro, não é que eu vou esgotar o tema, e muito menos me proponho a fazer do ponto de vista de uma autoajuda. Queria, do ponto de vista cristão, para que nós chegássemos de fato a essa constatação que eu preciso muito da ajuda de Deus para poder me conhecer, né? Então, vamos lá. Primeiro, os meios para o nosso conhecimento próprio, os meios para o autoconhecimento. Eu sigo a estratégia bem simples: Deus, os outros, eu. Quais são os meios para eu me conhecer? Primeiro, Deus. Que eu utilize Deus como espelho, né?
Nós somos tão rudes no conhecimento próprio que nem sequer conhecemos o nosso próprio corpo. Não sabemos como é o nosso rosto, preciso de um espelho, né? Senão não sei como é. É preciso, então, que eu use Deus como espelho da minha alma. Então, aí entra a oração, de conversar com Deus e pedir a luz de Deus, que eu veja meus defeitos. Uma oração bonita pode ser essa, que eu veja meus defeitos, que eu veja a situação que eu estou, para poder te amar mais, o desejo de ver, de conhecer mais, que a alma pede uma vida de oração. E existe a possibilidade de oração, né? Existe, que eu converso com Deus, não é um monólogo, é um diálogo entre Deus e cada pessoa. É um diálogo em que eu converso e Ele me escuta mesmo. E podemos fazer esse diálogo agora. Pela fé sabemos que está aqui conosco no sacrário. Deus, como o Senhor me vê? Me ajuda a conhecer meus defeitos, meus hábitos, minhas tendências, minhas disposições. E aqui podemos agora até entrar e explicar qual a diferença de cada um deles. Que eu disse no começo, não são sinônimos. O que são os hábitos? Os hábitos são disposições já arraigadas na vida, alguma qualidade que eu já tenho conquistada. Às vezes com a educação boa que recebi dos meus pais, às vezes com esforço próprio, mas eu vi que valia a pena e consegui aquela qualidade. É a pessoa que tem um hábito de dizer a verdade, que agora mesmo, parecendo que era melhor mentir, a pessoa diz a verdade, porque sabe que é melhor dizer a verdade mesmo, que com a verdade dói só na hora, a mentira dói sempre, né? Porque fica numa vida paralela. Pessoa que tem o hábito de vencer a preguiça, ou que é o hábito do estudo, são disposições arraigadas em que eu às vezes batalhei para conseguir uma virtude, né? Eu posso identificar qual que é a virtude que eu tenho com maior destaque? Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu consigo, né? E quais são também os meus defeitos, ou seja, minhas faltas de virtude ou vícios, assim chamados, né? Então, o contrário do hábito arraigado, conquistado, é o vício, que me debilita espiritualmente, me afasta das pessoas. É conhecido que todos nós temos um defeito dominante, né? É alguma coisa que está lá que acaba me impedindo de amar mais a Deus. Então, os hábitos e os vícios estão nessa linha. E as tendências? O ponto seguinte, as tendências são disposições que eu tenho já da tenra infância, tem a ver com temperamento, algo que eu sou assim. E então eu preciso conviver com o meu temperamento. Não é algo como um defeito, mas algo que me leva a um defeito, mas eu posso utilizar ao meu favor, porque também me leva a uma qualidade, né? Sei lá, os temperamentos, o colérico que tende então a fazer coisas, mas pode atropelar as pessoas, é mais bruto, mas pelo menos faz. O melancólico que tende à preguiça, né? Ficar parado, né? E tal. Mas eu não posso me esconder desses temperamentos, simplesmente é uma tendência. Que eu conheça também minhas tendências. Os hábitos, as tendências e as disposições, que já é um sentido mais genérico, mas disposições é como é que eu estou agora? Estou numa boa disposição para poder conseguir essa virtude. Vi claramente que eu preciso crescer em fortaleza, porque na última entrevista de estágio eu não passei, porque eu não estudei direito, não preparei para aquela entrevista, por preguiça. Então, quero vencer a preguiça, quero crescer na fortaleza, estou na boa disposição, estou na boa vibe, né? Eu quero, porque eu vejo que os efeitos que me causou aquilo lá, e eu não quero mais para mim. São disposições boas, né? Então, os hábitos, as tendências, as disposições. Que as minhas disposições sejam boas, que eu quero me conhecer mais, cada vez mais. Então, através do conhecimento, eu vou descobrir quais são minhas tendências, meus hábitos, meus vícios. Muito bem, então,
Deus então serve como espelho da minha alma, que eu faça essa oração, peça essa luz para Deus. Uma prática muito boa para que eu conheça mais a mim mesmo através de Deus é o exame de consciência, em que eu me examino diariamente. Se eu fosse confessar hoje, que coisa eu contaria na minha confissão? Aí eu anoto. Aí anoto hoje, anoto amanhã, depois, e ao cabo de uma semana eu tenho 7 anotações. E aí eu vou vendo qual que é a tendência dos meus pecados, aquilo que eu provavelmente me confessaria, e aí vou vendo quais são os defeitos que mais aparecem diariamente. É uma prática muito boa que podemos ter, que eu anote se vou fazer essa prática no final do dia. Isso dá um conhecimento muito grande. Eu vejo a evolução da minha alma ao longo de uma semana. Não se faz estatística para tudo, não se faz os simulados para ver se a gente passa no Enem da vida, num curso mais concorrido, se faz estratégia de como fazer a prova e tudo, que questão que eu estou acertando mais, qual menos. Eu não poderia fazer a mesma coisa, o exame de consciência, para um objetivo muito mais elevado, para salvar a minha alma. E é uma coisa muito simples, um exame de consciência que, diante de Deus, eu me examino durante os 2-3 minutos antes de dormir. Eu pergunto, se fosse me confessar hoje, que coisa eu falaria? Que coisas erradas que eu me arrependo? E anoto lá rapidamente. Que coisas boas eu fiz hoje? E anoto também rapidamente. E o que eu vou fazer amanhã para melhorar? E anoto também. E assim, por 7 dias, ou até a minha próxima confissão. Aí quando eu me confesso, eu já apago tudo aquilo. Como que ajuda? Então, Deus. Mas usemos os outros também agora. Deus, os outros, eu. Para o conhecimento próprio, ajuda muito considerar também os outros. O que os outros dizem de mim? O que meus pais reclamam de mim? Especialmente quando estão bravos. Fulano, por que você... Quando chama o nosso próprio nome, né? Opa, né? Quando vem bronca, né? Então, por que você é assim, né? Sei lá, né? Quando vem alguma reclamação de quem mais nos ama, de nossos pais ou de algum parente próximo, onde se centram mais essas reclamações? É bom que a gente faça exame agora e que perguntemos. Porque sempre me fala que eu sou atrasado e chego atrasado, né? Ou porque sempre me diz que eu sou preguiçoso, porque sempre me diz que eu tenho que insistir para reforçar aquilo que eu falo, porque não acredito na minha palavra. Sei lá, é bom que a gente faça esse leve exame, pensando o que os outros dizem de mim, especialmente quando estão com raiva por alguma coisa que fizemos de errado. Quase que aquela chateação tira os freios, né, da caridade, talvez, daquela pessoa que nos ama muito, e aí a pessoa é capaz de dizer, né, revela o jogo, conta lá, opa, eu tenho esse defeito, olha só, a pessoa acabou falando. Talvez estava segurando lá, mas acabou soltando. Isso é de ouro, é uma informação de ouro para mim. É bom que é claro que no meio daquela reclamação, nosso orgulho pode inflar e querer já dizer, não, isso aqui eu não sou assim não, está exagerando, isso aqui é porque está com implicância comigo, esse professor. Mas a pessoa humilde escuta aquilo que os outros estão falando tem alguma verdade. Então eu vou fuçar aqui, eu vou tirar um tesouro. O que os outros dizem de mim? Deus, na minha oração, que eu peço para que Deus me mostre, fazendo exame de consciência. Os outros, fazendo o exame de que os outros já falaram de mim ao longo dos tempos. Mesmo que seja algo muito antigo, porque provavelmente se for um defeito forte, arraigado, eu ainda tenho esse defeito, né, que está lá. Então, os outros são riqueza para conhecermos nós mesmos. Agora eu uso os outros como espelho para eu me conhecer, né? Então, eu me conheço, eu uso então a informação dos outros para esse autoconhecimento, ou às vezes sou capaz, pelo meu orgulho, até me fechar quando alguém vem me dar alguma observação, quero já me desculpar, né?
é que São José Maria às vezes gostava muito de reforçar que é que, pensei que, mais que, sempre começa com as nossas desculpas, é o advérbio dos vencidos, né? A pessoa que começa já a se desculpar, não que eu aceite meu erro, não, eu errei mesmo, perdão, quero fazer melhor, reconheço, que eu reconheça os meus erros. Então, os outros, Deus, os outros. Aí vamos para o último aspecto. Eu, olhando para mim mesmo, também consigo, sem que fique um monólogo, uma introspecção negativa, mas que eu olhe para mim mesmo, as dificuldades que eu passo, as frequências que eu me envolvo em algum defeito, alguma situação que se repete, e esse olhar para nós mesmos também ajuda, né? Eu gosto de reforçar essa história de um amigo padre que conversava há uns anos atrás, e ele me dizia, eu não sei se eu sou uma boa pessoa, eu não sei se eu sou honesto. E era um bom padre e tal, mas se perguntava assim porque dizia, eu tive a chance de nascer numa boa família, tive uma boa educação, de lá despertei para a vocação e entrei no seminário, mas eu não sei se sou uma boa pessoa, porque eu nunca passei fome, nunca tive uma grande dificuldade que me colocasse à prova, então eu não sei. Era aquela pessoa humilde que reconhecia que tinha muita graça de Deus, que tinha lhe feito fazer boas ações. E nós que temos essa consciência também. As dificuldades que eu passo, às vezes me provam se eu tenho aquela qualidade ou defeito. Como é que eu sei se eu tenho uma qualidade? É quando eu me coloco ela à prova. Como é que eu sei se eu sou paciente? Quando alguém está lá me irritando e eu consigo ter paciência. Como é que eu sei que eu sou forte? É quando eu tenho um cansaço muito grande e eu ainda continuo naquela tarefa. Como é que eu sei que eu sou honesto? Quando alguém me força para ser ladrão e eu não sou ladrão, né? Como é que eu sei que eu digo a verdade? Se eu dizer a verdade, eu vou receber um castigo e mesmo assim eu digo a verdade, né? Então, esse momento que eu sei se eu tenho a qualidade, se eu não tenho nenhum desafio, eu não sei se eu tenho essa qualidade. Então, olhar para mim, nós mesmos, né? O Deus, os outros, eu, no autoconhecimento que vimos, olhar para nós mesmos é olhar as dificuldades que nós passamos e como nós enfrentamos ela, naquelas dificuldades. Eu só sei que eu tenho uma qualidade quando ela é provada. Claro, não é que a gente tem que passar pela dificuldade, é só olhar para o nosso histórico, lembrar, então, se houve uma situação ou outra e como eu me comportei e desejar ser melhor, que eu queira ser melhor, né? E com tudo isso, nós estamos em condição agora de entrar numa passagem do Evangelho que eu acho muito bonita. Nós lembramos dela no último domingo, aquela passagem muito bonita do jovem pródigo, filho pródigo, que pede a herança antecipada do pai. Nós consideramos no domingo passado, o homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai, meu pai, dá-me parte da herança que me toca. E o pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que pertencia, partiu o filho mais moço para um país distante e lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Chama-se filho pródigo exatamente isso. Pródigo é aquele que gasta, né? Então, filho gastador, ele gastou, torrou toda a herança. É alguém que não se conhecia, que pensava de modo enganoso que seria o melhor gastar todo aquele dinheiro, viver somente com aquele dinheiro esbanjando tudo, sem trabalho, na devassidão. Conta o Evangelho, nessa história que Jesus conta, que depois de ter gastado tudo, veio à região uma grande fome e ele começou a passar penúria.
Olha lá, a dificuldade que se coloca à prova uma pessoa. E foi a pôr-se a serviço dos habitantes daquela região, que mandou que para os seus campos guardar porcos. Para um judeu, Jesus conta essa parábola, para um judeu, guardar porcos tem uma humilhação maior do que a nossa. Para nós, já cuidar de porco não é que seja uma coisa muito boa, mas imagina para o judeu que não comia da carne de porco, era um animal impuro, e ele se tornava ritualmente, né, impuro por fazer essa tarefa. Mas era a única que conseguiu aquele jovem judeu, e foi ela que se dedicou para sobreviver, tinha já torrado todo o dinheiro da herança. Desejava ele fartar-se, tal era a sua penúria, com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém nas dava. Ou seja, comer lavagem de porco, você vê que estava no fundo do poço mesmo. Entrou então em si e refletiu. Aí está, ele fez um exame, esse exame de consciência que eu convido a que todos nós façamos. Não pensemos, ele se arrependeu porque estava no fundo do poço. O fundo do poço ajudou ele a fazer o exame, mas o que mais ajudou foi esse exame, para ele se conhecer. Que nós façamos esse exame, e quanto mais rápido eu fizer o exame, melhor. Não preciso esperar estar no fundo do poço para poder chegar a uma conversão. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que têm pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai, e direi: meu pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então, nessa parábola se nota que, ao ficar naquela penúria, ele fez o exame e teve esse conhecimento próprio. Olha, como eu fui um crápula, eu pedi dinheiro da herança, torrei todo esse dinheiro, e agora estou aqui morrendo de fome, e meu pai trata os empregados até melhor do que eu estou vivendo aqui. Então eu vou lá e vou pedir pelo menos para ser como um empregado do meu pai. Mas tudo surgiu porque ele fez esse exame, caiu em si e refletiu. É isso que anima vocês, que eu faça essa reflexão, que eu faça esse exame. Não espere estar no fundo do poço. Agora mesmo posso refletir. Como eu vivi a quaresma até agora? Como eu estou vivendo diante dos meus pais? Como eu faço o meu estudo? Não é para que a gente se afunde, né? Vendo, poxa, gabaritei tudo, fiz tudo errado. Gabaritei o contrário, né? Tudo que eu... Né? Não, eu recupero. O cristão pode recuperar com a graça de Deus, com uma boa confissão. Posso recuperar tudo. Esse filho pródigo que tinha perdido tudo e voltou. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Bonita essa passagem. O pai já estava lá esperando a volta do filho, olhava com frequência, e quando vislumbrou de longe, foi correndo, e era mesmo o seu filho, e o abraçou antes mesmo dele chegar em casa. Mas o pai escuta o filho para ver qual que é o fruto daquele exame que ele fez. Olha só como conta a parábola Jesus. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse. O pai escutou o que o filho tinha para dizer. Ou seja, é a confissão do filho. O filho que reconheceu que fez coisa errada, e o pai quer escutar. É a imagem da nossa confissão, quando nós preparamos a confissão e contamos para Deus. É isso, o Deus que é Pai quer escutar a nossa confissão. E então, foi o que aconteceu. O filho então disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembramos que na história, no versículo anterior, o que o filho tinha preparado para contar era exatamente isso, com uma frase a mais: trata-me como um dos teus empregados. Aí essa parte final o pai não quis escutar, já tratou ele como filho, né? É isso, a cada confissão Deus nos trata como filho e faz uma festa, né?
aquele conhecimento daquilo que eu fiz errado, peço perdão e Deus faz uma festa. Que bonito, né? E o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, vesti-la, põe um anel no dedo, que é símbolo do anel familiar, mostra que é da família. Então não vou te tratar como um empregado. Nem sequer escutou isso do filho, escutou só a confissão de que o filho reconheceu que fez errado. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a outra parte final nem sequer escutou o pai, tratou-lhe como filho. Trazei-me aqui um novilho gordo e matai-o, comamos, façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O outro filho mais velho também está envolto num profundo desconhecimento de si. Não conhece. O filho mais novo não se conhecia e não sabia que estava numa enganação em pensar que todos aqueles prazeres mundanos iam se satisfazer, e não, se enganou redondamente. Mas o outro filho mais velho também falta um conhecimento. Se a gente olha aqui na parábola, o filho mais velho até tem um defeito mais perigoso ainda, porque ele estava do lado do pai, mas estava só de corpo, não de alma. Ele fazia as coisas como um servo, um escravo, mas não como um filho. Quando volta para casa e escuta a festa, aquele filho mais velho pergunta o que era aquele barulho, e ao voltar a aproximar-se de casa, viu música e dança. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. E ele explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. E aí vem na parábola a resposta do filho mais velho. Enclorizou-se e não queria entrar, mas seu pai insistiu com ele. Olha, do mesmo modo que o pai sai e dá um abraço no filho pródigo, que gastou lá, o pai também sai da festa e vai atrás do filho mais velho também, né? E chama ele para aquela festa, e ele então responde. E se a gente olha, o que ele diz é próprio de um escravo, não de um filho. Há tantos anos que eu te sirvo, olha só, sem jamais transgredir ordem alguma tua. É um escravo. E nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Meu, né? Agora que voltou esse teu filho, mas não é irmão dele, mas ele agora fala: é teu filho, não é meu irmão, não é mais. Gastou teus bens e logo mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai, e o pai lhe ajuda a ter esse conhecimento próprio. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. E de fato, porque tinha dado a herança para o outro, agora tudo que o pai tinha, no futuro ia ser dele, agora tudo dele. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha que bonito, Jesus conta essa parábola nos ajudando a termos esse conhecimento. Às vezes a gente está na nossa vida como o filho pródigo, querendo cair ou até tendo caído nos prazeres mundanos. Às vezes a gente falta conhecimento, tem que identificar que às vezes eu estou caindo no orgulho, que eu até não estou fazendo aqueles pecados talvez do filho pródigo, mas estou num pecado muito pior, do orgulho, que eu me reconheça e peça perdão. A parábola termina de um modo que a gente não sabe se o filho mais velho entrou na festa ou não. Pelo menos o filho pródigo entrou na festa e pediu perdão. O outro não dá para saber ainda. Quase que deixando em aberto, nos convidando: olha, a maioria de vocês é o caso do filho mais velho. Que eu entre na festa, que eu perceba que eu sou orgulhoso, peça perdão, tenha esse autoconhecimento e encontre a salvação. Vamos terminar a nossa meditação com olhar para Maria, pedindo a ela esse autoconhecimento. Vemos Deus, os outros, eu. Esse é o itinerário para o nosso conhecimento. Que Maria nos ajude fazendo a nossa oração, que ela nos ajude a conhecermos, olhando o que os outros falam de nós, olhando para nós mesmos, as dificuldades que eu passo e aquelas que eu consegui vencer, e através desse exame, Deus, os outros, eu, com a ajuda de Maria, esse conhecimento que chegaremos
será de ouro para a nossa santidade. Mãe, a senhora que conhece os filhos como boa mãe, me ajude então a conhecer a mim mesmo e a não cair nem nesse defeito do filho pródigo, muito menos nesse mais perigoso do filho mais velho. Ajude-nos nesse autoconhecimento.